Está aqui este louco. É os meus fones a saltar agora, a seguir. Olha. Eu quando volto já não tenho fones. E depois diz-me uma alma mais desgraçada que não se pode, um jornalista não pode comemorar. Caramba. Onde é que está a insensibilidade? Stade de France, 10 de julho de 2016. Portugal, campeão da Europa. E nós não fazíamos isto? Venha ao primeiro que com um microfone, depois de fazer 120 minutos de um relato, não chore pela sua seleção e pelo seu país. Venha o primeiro, escondendo ou metendo essa deontologia num outro qualquer sítio. Portugal ganhou! Portugal daqui a pouco! Portugal daqui a pouco vai levantar a taça, Alex! Somos campeões! Somos campeões da Europa! Contra tudo e contra todos! Foi o nosso vaticínio! Foi aquilo que esperávamos! Foi por aquilo que trouxemos! E temos de facto um grupo extraordinário! Soubemos sofrer! É uma grande seleção, é uma grande vitória! E, desculpa-me os franceses! C'est la vie! C'est la vie, mon ami! C'est la vie, mon ami! Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Tragam as gaitas, as bandeiras e pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carapuns suados, sentimentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá combada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Nada se pode comparar ao pontapé do Éder. É o momento mais importante do desporto português. Um país como Portugal ganhar o campeonato da Europa, isto pode ser discutível, mas vale mais do que o ouro do Carlos Lopes e da Rosa Mota e os títulos do Joaquim Patins. E acho que não há comparação possível. O que eu acho é que há uma ligação entre o pontapé do Carlos Manuel em Estugarda e o pontapé do Éder em Paris. Um sem o outro não teria sido possível. O gol do Carlos Manuel coloca-nos no Mundial. Este ano do europeu. A diferença é essa, não é? Até podemos dizer é que o gol do Carlos Manuel é mais bonito. Por exemplo. Os jogadores de 84 e de 86 eram mesmo muito talentosos e só não foram mais longe porque as estruturas e a organização não o permitiram. Mas, de alguma forma, aquilo provocou um choque no futebol português que desencadeou um processo de mudança que levou a que o Carlos Queiroz, se calhar, entrasse na Federação, que tivesse condições para planear, organizar, que logo, passado 3 anos em Riad, tivéssemos sido campeões do mundo júniores, passado 2 anos campeões do mundo júniores outra vez em Lisboa, e isso inaugurou uma nova fase com a geração de ouro, com as qualificações sucessivas para os europeus e para os mundiais, e culminou, eu diria, naturalmente numa vitória em Paris. As pessoas vão saber onde é que estavam no momento em que o Éder rematou aquele gol. Olha, porque é uma boa pergunta. Deixa-me cá ver. Vi o jogo todo no Stade de France. Estava em casa dos amigos a ver o futebol. Olha, agora já não sei se te posso mentir. Aquilo apeteceu-me ver em casa, se calhar porque não acreditava. E posso até contar isto, não sei se devia, mas quando faltavam aí uns 5 minutos para acabar o prolongamento, já com Portugal a ganhar, eu disse a quem estava comigo, disse, vocês desculpem, mas eu vou sair daqui do sítio dos jornalistas e eu vou para ali cantar um bocadinho e bater palmas e vibrar, porque eu não, sonhei muitos anos ver acontecer uma coisa dessas, e então estive lá no meio da bancada a sentir 5 minutinhos como adepto português, a alegria de ganhar um campeonato da Europa. Vibrei por muitas razões. E então, quando é ganhar à França, no Stade de France, nem queiras saber aquilo que foi para os portugueses que vivem lá. É incrível como os imigrantes sofrem com a nossa seleção. E países onde temos um maior número de portugueses, como é a Suíça, como é a França, naturalmente, para os portugueses que lá estão, aquilo é uma vitória estrondosa.
Quando foi a lesão do Ronaldo, disse para quem me acompanhava, disse, estou convencido que podemos ter ganho agora. Não, obviamente, que o Ronaldo não fizesse falta, mas daquela ideia de superação que se ia apoderar dos outros. A ideia, nós temos que nos juntar mais ainda, vamos lutar mais ainda. E creio que isso aconteceu em grande parte. Se alguém dissesse isto, que nós íamos ganhar uma final à França, em Paris, depois de uma lesão do Cristiano Ronaldo, ninguém acreditaria. Cristiano Ronaldo é um caso à parte, como é Messi. Não estamos a tirar mérito àqueles que jogaram o jogo decisivo. Mas para chegar ao jogo decisivo, isto é tudo como etapas. Até chegar ao topo da pirâmide, há vários caminhos para lá chegar. E o Ronaldo foi fundamental para lá chegar. Claro, mas foi fundamental dentro e fora de campo. Quando ele sai de jogo, eu recuei 12 anos atrás, e pronto. Isto é 2004, é o choro dele. Nós choramos. E depois quando ele regressa ao banco e quando começa a dar instruções, ele não estava, quando diz ao Moutinho para ir marcar a grande penalidade no jogo decisivo, e é a grande figura do grupo, não é? É o líder, é o comandante. E foi ele que nos pôs 2 ou 3 vezes, estávamos fora do europeu, foi ele que nos pôs dentro outra vez. Cá está. Nós, para chegarmos à final, tivemos que ultrapassar aquele jogo terrível contra a Hungria, aquele empate a 3 bolas, e foi ele que constantemente nos colocou no europeu. Portanto, o Ronaldo é Ronaldo, depois há o Messi, enfim, são 2 jogadores diferentes, e depois há os outros. Isto, como eu costumo dizer, e o Alex às vezes ri-se, no futebol pode existir vários príncipes, mas reis há poucos, e ele é um dos nossos reis. A nossa seleção, os nossos jogadores, tinham maturidade suficiente para saber que não eram a melhor equipa, mas que se fizessem as coisas como deviam ser feitas, que se conseguia chegar lá. E acho que foi isso um bocadinho o segredo de nós sabermos até onde conseguíamos ir. Sabíamos que não éramos os melhores, mas que também não ficávamos a dever aos outros. Depois houve alguma astúcia, alguma, para não dizer muita, de Fernando Santos. Ele percebeu como é que podia tentar chegar, mudou o salvo João Mário para o corredor central, que era o único jogador que estava a ser capaz de levar um bocadinho de bola para a equipa respirar, Portugal estava a precisar de respirar. E depois, quando lançou o Éder, era a ideia também da equipa, quando estivesse mais apertada, soltar mais longo, subir as linhas, não estar tão a ser sufocada. Na primeira parte estava um bocado pessimista, porque achei que a França, nós tínhamos tido sorte a não levar um gol. E se levássemos um era complicado. Mas depois na segunda parte comecei a acreditar que éramos capazes de ganhar. Nunca esperei que fosse o Patinho Feio a marcar o gol. Eu antes do jogo disse ao Rui Costa, vamos ganhar com um gol do Éder. Isto já está a acontecer tanta coisa neste europeu que vamos ganhar com um gol do Éder. E o Rui conta isso no ar, logo a seguir ao gol, está gravado na narração da RTP, a dizer, e o Carlos Daniel dizia que era o Éder que ia marcar. Eu estava tão convencido que era o Éder como podia ser o Zé Fonte. Isto agora é fácil de dizer, não é? Mas quando vi que o Éder ia entrar, eu virei-me para algumas pessoas e disse vai ser o Éder que nos vai dar o título, e foi mesmo. Foi. Levei uma bofetada do Éder, da luva do Éder, levei uma bofetada não acreditava. Não só não acreditava, como não acreditava que fosse ele. O Éder... Deste bem nele antes do... Dei muito. Deste bem nele. O primeiro gol que o Éder marcou pela Itália. para a seleção portuguesa, eu disse, mas este Éder não faz um gol a ninguém. O Éder não faz um gol a ninguém. E então ele marcou contra a Itália e eu relatei, brincar com ele, não levo a mal. Portugal, o Éder marcou o Éder, como quem diz, aleluia, marcou o Éder. Olha a ironia disto, e olha a ironia que está a recair sobre mim, que não acreditava e acreditava muito menos que fosse o Éder a resolver o jogo. E então festejei, tipo, vou acabar com a minha voz, que a minha profissão depende muito da minha voz, vou berrar, vou acabar com a minha voz porque eu mereço um castigo. Nunca mais nos vamos poder esquecer dele, essa que é a verdade. É? Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! O facto de não ganhar desde os anos 70, ter perdido a meia-final de 84, ter perdido a meia-final de 2000, olhar aqueles franceses e achar que eles estavam tão arrogantes, que achavam que iam ganhar tudo e mais alguma coisa, deu-me um gozo particular, é óbvio que me deu um gozo particular. Sabes, eu nunca vi o futebol sempre na perspectiva de vingança ou de... Não. Acho que
Aqui há um certo chauvinismo que os franceses têm e que aquilo foi o descer à terra, foi bom para eles. Deu-me um gozo desgraçado ver que a partir do final da segunda parte a França estava borrada de medo. Eles perceberam, como não conseguiam marcar, que se Portugal marcasse um gol eles perdiam o jogo. Nós não ganhámos o Europeu de 2016 porque tivemos sorte. Não. Tivemos imenso mérito, trabalhámos imenso e depois tivemos essa pontinha. É que, repare, não é só ter sorte, é ter essa pontinha de fortuna que ajuda os grandes líderes, que ajuda aqueles que foram audazes e aqueles que entraram em campo perante aqueles milhares de franceses que achavam que aquilo já estava no papo, basicamente, e que fomos capazes de mostrar em campo que tínhamos uma palavra a dizer. E aqui o Alexandre Nhaga, sempre com as suas mesinhas caseiras, dava-me cabo da cabeça. Não podia fazer a barba, que se fizesse a barba, Portugal perdia. Não podia, não sei o quê, tinha que pôr uma gravata, depois punha a gravata, Portugal empatava, agora já não é com gravata, agora já é de fato, depois já é de calça de ganga. Ele dava-me cabo da cabeça. Mas deu resultado. Esta seleção, por vezes, nós podemos olhar para ela e dar a sensação de que ficou sempre a faltar a exibição. E o Fernando Santos, quando nós falamos nisso, responde invariavelmente com a ideia mas o que é jogar bem? É encher o olho e perder? Ou é as pessoas acharem que aquilo não foi que gostavam, uma exibição excepcional e ganhar, e passar, e ter sucesso? Jogar bem é ganhar. Às vezes fica a sensação que temos um bocadinho de vergonha de ser feios, não é? Não ser tão bonitos, mas o que é verdade é que se tivermos que ser feios, e se é isso que nos vai trazer a eficácia, temos que ser feios e não vale a pena queremos ser bonitos. Eu não me importo nada de ser feio, já sou feio por natureza, mas não me importo de ser mais feio ainda, mas eu quero é que ela entre lá para dentro de qualquer maneira, com a mão, com o pé, qualquer coisa. Havia críticos, ok? Vamos ser honestos, ok? Todos os nossos jogos a gente devia ter jogado melhor, todos os nossos jogos não estávamos a jogar bem, todos os próximos jogos íamos perder. A única coisa que eu posso dizer foi um grande Fernando Santos que acreditou e no fim deu o resultado que deu. Ele antes do europeu já diz que eu estou aqui para ser campeão da Europa. Não estou cá para outra coisa. Ele deu-nos a entender que acreditava que era possível, quando se calhar, nessa altura, mais de metade do país lhe chamou nomes ou lhe chamou maluco. Mas depois, com a argumentação que ele apresenta, a argumentação é válida. É muito difícil ganhar a Portugal. E por outro lado, nós temos a consciência de que podemos ganhar qualquer seleção. Só o facto de ele ter dito, depois do primeiro jogo, que só chegava a Portugal no dia 11, não é? Só esse facto, acho que é merecedor de que se possa dizer que ele foi um dos grandes obreiros da vitória. Eu já disse à minha família que só vou dia 11 para Portugal. Eu vou ficar cá muito tempo ainda. Só vou dia 11 para Portugal. Dia 11 do mês que vem. E vou lá e vou ser recebido em festa. Mas o Fernando Santos, se calhar, tem mesmo uma personalidade muito portuguesa. Há qualquer coisa de antigo no Fernando Santos que nos outros treinadores não havia. É emotivo, viu-se como ele festejou. Também há um lado de fado. E futebol, claro que há, porque ele é treinador de futebol, mas acho que ele consegue completar os 3 Fs do fado, do futebol e de Fátima. Está ali tudo concentrado no Fernando Santos. Na minha primeira conversa com eles, eu acredito, e nós todos vamos acreditar, que podemos chegar à final do Campeonato da Europa e podemos vencê-lo. E não é uma questão de fé, é uma questão de acreditar. Acho que o país cresceu, o país melhorou, o país hoje é melhor do que era há 30 ou há 40 anos, isso parece-me indiscutível. Quer dizer, e, portanto, acho que o futebol acompanhou nesse sentido. Podemos dizer que, se calhar, a seleção andou atrás daquilo que foram também os progressos no país. Mas em termos de educação social, em termos de galvanização, em termos de autoestima, acho que o país andou muito mais atrás da seleção. Hoje o futebol dimensionou-se a uma escala que nós não temos muitas áreas de atividade onde consigamos competir assim. É evidente que nas áreas económicas temos zonas
de desenvolvimento extraordinário, até de competitividade, mas verdadeiramente numa atividade tão competitiva como é o futebol, de longe o desporto mais competitivo em termos internacionais e de maior projeção e divulgação, nós conseguimos ter recorrentemente alguns dos melhores jogadores, alguns dos melhores treinadores, ter uma seleção que chega a ser campeã da Europa é de facto extraordinário. Quer dizer, o país só pode estar grato ao futebol. Nós temos uma seleção que tem um madeirense de uma zona deprimida da Madeira, que por sua vez é uma das regiões mais pobres do país, que é o melhor jogador do mundo da atualidade. Temos um cigano, guineenses, imigrantes nascidos em França, imigrantes nascidos na Alemanha, brasileiros naturalizados. Isso corresponde a uma certa ideia de quase um lusotropicalismo do século XXI. E eu acho que isso é muito positivo. Lá está. A seleção pode ajudar a projetar uma imagem positiva do país e não apenas a refletir traços do país. O segredo do sucesso do futebol português: paixão de um país, talento natural para a prática daquele jogo, que tem a ver até se calhar com o nosso perfil físico, e conhecimento muito desenvolvido nas principais universidades portuguesas à volta do jogo e da forma como ele deve ser trabalhado. Essas são as três dimensões que me parece que explicam porque é que temos esse futebol tão extraordinário, sendo um país com limitações óbvias. Mas há um problema maior que eu acho que combina com aquilo que tem sido, por vezes, o futebol português, ao nível de seleção, e aquilo que é o povo português, e que foi muito bem definido pelo Cristiano Ronaldo, que é: o povo português precisa de pensar grande. Eu penso grande. Para mim, eu sou o melhor. É que não tenho qualquer dúvida que sou o melhor jogador do mundo. Há todas as razões para o povo português pensar grande. E que é uma mensagem que não deixa de ser curiosa e que relaciona de uma forma muito, muito forte o futebol com a vida. Hoje em dia não conheço ninguém que não diga, quando está no estrangeiro, que é português com felicidade. A minha geração não, mas vinha tudo. Vimos ali de uma zona da Europa. E esse lado é uma grande conquista. Lembro quando ganhámos, fui correndo para a rua e as estradas ficaram cheias e era só buzinar e pessoas a dançar e todo mundo naquele tempo, toda a gente que eu vi em Cascais, e como há muitos estrangeiros lá, toda a gente era português ou queria ser português. Heróica e lusitana gente, vamos em frente, mas calma que